Fala galera, vamos para uma aula importantíssima, uma aula sobre regra de 3, um dos assuntos mais importantes para o Enem e para a vida. A gente precisa saber regra de 3 para a vida, não é só para fazer prova. Vamos lá galera, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, curta o vídeo para dar aquela força e agora vamos para o conteúdo. Como fazer regra de 3 em 4 passos simples, exatamente. Eu vou te mostrar como fazer uma regra de 3 simples em 4 passos extremamente fáceis. E vamos começar com um exemplo. Uma impressora imprime 19 folhas a cada 3 minutos. 19 folhas a cada 3 minutos. Quantas folhas ela imprimirá em 9 minutos? Agora vamos ao nosso passo a passo. O passo a passo é o seguinte. Primeiro, a gente precisa identificar quais são as grandezas proporcionais. Identificar grandezas proporcionais. O que são grandezas proporcionais? São aquelas grandezas que existe uma relação entre uma e outra. Essa relação pode ser diretamente proporcional ou pode ser inversamente proporcional. Qual que é a diferença? Diretamente proporcional, quando uma aumenta, a outra aumenta também. Inversamente proporcional, quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Então, no nosso exemplo da impressora, quem são as grandezas nesse caso aqui? As grandezas são número de folhas impressas e minutos. Beleza? Essas duas são as nossas grandezas. E você percebe que elas são diretamente proporcionais, porque quanto mais minutos eu deixar a minha impressora funcionando, mais folhas ela vai imprimir. Então aqui nós temos uma relação que é diretamente proporcional. O segundo passo é entender qual que é a relação de proporcionalidade. Qual que é a relação de proporcionalidade? No nosso exemplo da impressora, está sendo dito que 3 minutos são necessários para imprimir 19 folhas. Então essa é a nossa relação de proporcionalidade, né? São impressas 19 folhas a cada 3 minutos, beleza? Isso é uma relação de proporcionalidade. Depois a gente vai montar a regra de 3. Montar a regra de 3. E a gente vai fazer isso conforme a pergunta que foi feita no exercício. Olha só, a pergunta é a seguinte: quantas folhas ela imprimirá em 9 minutos? O que eu não sei, né, o que eu quero descobrir, eu chamo de x. Então, quando eu pergunto aqui quantas folhas, eu não sei quantas folhas é. Então, eu vou chamar isso aqui de x. E, então, eu vou colocar esse x aqui onde eu não sei, embaixo do número de folhas, né? Já que eu não sei o número de folhas, eu coloco o x aqui embaixo. E eu sei que o número de minutos, que agora eu estou avaliando, é 9. Então, olha só, quando a gente vai fazer uma regra de 3, o que acontece é isso. Nós temos 3 informações e nós queremos descobrir uma 4ª informação. E agora nós viemos, então, ao último passo, que é multiplicar cruzado ou na linha. Ou na linha. Então, como que eu sei quando que eu tenho que multiplicar cruzado ou quando eu tenho que multiplicar na linha? Quando as grandezas forem diretamente proporcionais, eu multiplico cruzado. Quando as grandezas forem inversamente proporcionais, eu multiplico na linha. Então, nesse caso aqui, né, a gente viu que as grandezas são diretamente proporcionais, o que significa que eu vou multiplicar cruzado. Exatamente. Então, o 3 vai multiplicar o x, vai ficar 3x, e do outro lado, né, isso aqui vai ser igual a 19 vezes 9. O que eu posso fazer agora? Posso passar esse 3 dividindo para o outro lado antes de fazer qualquer multiplicação. Vai ficar 19 vezes 9 sobre 3. E agora eu posso fazer uma simplificação. Esse 9 posso simplificar com o 3, né? Simplifico os dois por 3. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Então o x vai ser nada mais, nada menos do que 19 vezes 3, que é 57. O que é esse 57 aqui? É o número de folhas que a impressora vai imprimir em 9 minutos. Beleza? Então isso daqui é o número de
folhas que ela vai imprimir em 9 minutos. Agora vamos fazer um novo exemplo. Olha só, agora é para aplicar uma partezinha diferente aqui do nosso passo a passo. Um carro viajando a 80 km por hora, velocidade, demora 2 horas para chegar em seu destino. A que velocidade ele deverá viajar para demorar 1h30 para chegar a seu destino? Então, primeiro passo, identifique as grandezas proporcionais. Aqui no caso é velocidade e tempo para cumprir o percurso, beleza? Agora perceba que quanto maior for a velocidade, menor vai ser o tempo que ele vai levar, né? Se eu vou até algum lugar caminhando, eu demoro um tempo. Se eu vou até algum lugar correndo, eu demoro menos tempo. Então aqui uma relação inversamente proporcional, né? Quanto maior a velocidade, menor o tempo gasto. Qual é a relação de proporcionalidade que nós temos aqui? Ora, ele falou que quando ele viaja a 80 km por hora, ele demora 2 horas para fazer o trajeto. Então essa é a relação de proporcionalidade, é 80 para 2, certo? Agora a gente monta a regra de 3. O que eu não sei dessa vez aqui? A velocidade que ele deve viajar para demorar 1h30. Então isso aqui eu vou chamar de x. E aqui embaixo de velocidade eu vou colocar o meu x. E aqui do lado eu vou ter que colocar o tempo que eu quero que ele demore, né? Que é 1h30. 1h30, pessoal, é 1h30 minutos. Só que para escrever isso daqui, nesse lugarzinho aqui, eu vou escrever assim, ó, 1,5 horas. Por quê? 1h30 é 1,5 horas, beleza? Então aqui eu vou colocar 1,5 horas, beleza? Meia hora é 0,5 hora, né? Não é 0,3 hora, é 0,5, né? Meio é 0,5. Beleza. Agora eu vou para o último passo. Eu vou multiplicar cruzado? Não vou multiplicar cruzado. Na verdade, dessa vez eu vou multiplicar na linha. Por quê? Porque as grandezas são inversamente proporcionais, né? Como a gente viu, quando uma aumenta, a outra diminui. Então eu não vou fazer uma multiplicação cruzada aqui, eu vou multiplicar na linha. Vai ficar x vezes 1,5, x vezes 1,5, igual a 2 vezes 80. Aí eu vou passar esse x dividindo para esse 1,5 dividindo para o outro lado, né? Vai ficar 2 vezes 80 dividido por 1,5. 2 vezes 80 é 160. Que, dividido por 1,5, né? Se você fizer isso num cantinho aí, você vai chegar em 106,6 km por hora. Então, olha só. Se ele quiser terminar essa viagem em 1h30, ele precisará viajar a 106,6 km por hora. Perceba que a resposta aqui, ela foi coerente, né? Por quê? Porque quando eu viajava a 80 km por hora, eu demorava 2 horas, né? Viajando a 106,6 km por hora, ou seja, viajando mais rápido, eu vou demorar menos tempo. Vou demorar 1h30. E é assim que se faz uma regra de 3 inversa ou diretamente proporcional, regra de 3 simples. Se você curtiu, inscreva-se no canal e deixe seu gostei.